Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E no vídeo de hoje estaremos trazendo aqui 4 dicas preciosíssimas de leitura para o enriquecimento espiritual e ministerial da sua vida. Eu quero trazer para você 4 livros extraordinários sobre o tema avivamento, que vão impactar a sua vida e o seu ministério. Mas eu gostaria de desde já pedir para você ir dando um like neste vídeo, põe o joinha aí embaixo, também clique em inscrever-se se você ainda não se inscreveu no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo para estas dicas preciosas e valiosas que enriquecerão a sua vida espiritual. Queridos, o propósito de estarmos gravando este vídeo é para trazer aqui um auxílio de literatura para você que é professor de escola dominical, para você que é pregador do evangelho, pregador da palavra de Deus, para você que é um amante das escrituras sagradas, para você que é um crente em Cristo Jesus e que quer viver um verdadeiro e poderoso avivamento da parte de Deus, para você que quer viver uma vida de despertamento e fervor espiritual. Então este vídeo é para você. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer aqui 4 dicas preciosas sobre leituras, sobre livros que enriquecerão aí o seu conteúdo nas suas aulas, nas suas pregações, ou também trarão despertamento espiritual para a sua vida. Então fique até o final deste vídeo aí, que eu já gostaria de estar apresentando para você e falando um pouquinho de cada uma destas dicas, para que você possa aí adquiri-los e ler estes livros. Eu tenho certeza que você será poderosamente edificado pela leitura destes livros. Antes que alguém já venha aqui escrever nos comentários, ou reclamar, ou pagar de santarrão, eu já gostaria de dizer que o maior e mais poderoso livro que você pode ler é as Escrituras Sagradas, tá bom? Não abra mão da leitura diária das Escrituras Sagradas, porque somente ela é a poderosa palavra de Deus. Mas, como complemento, eu gostaria de trazer aqui essas dicas de leituras para você. E vamos começar por este livro extraordinário, A História do Avivamento da Rua Azusa, ou A História do Avivamento Azusa, escrito por Franklin Bertelsmann. Este livro surge a partir de um compilado do diário e dos escritos deste homem de Deus chamado Franklin Bertelsmann. E quem foi este homem? Este homem foi um dos principais articuladores e intercessores do famoso movimento ou avivamento conhecido como Avivamento da Rua Azusa. Este livro está dividido em 3 partes, ou tão somente 3 tópicos. É um livro de poucas páginas, nós temos aqui um total de 101 páginas, e está dividido em 3 partes. No capítulo 1, nós temos aqui o começo do avivamento. No capítulo 2, o fogo cai em Azusa. E o capítulo 3, ainda mais profundo. No primeiro capítulo, o capítulo 1, Franklin Bertelsmann, ele conta como foi o início, da sua chamada, como que ele foi parar lá na Rua Azusa, junto com William Seymour e os demais pioneiros deste movimento poderoso de avivamento derramado por Deus naquele lugar. No capítulo 2, ele vai trazer com mais especificidade, o fogo que caiu na Rua Azusa, como que se deu este avivamento e o que acontecia. Nós ouvimos falar tanto do avivamento Azusa, e aqui neste livro você poderá aprender com a história um pouquinho de como Deus operou e como Deus quer operar através de um poderoso avivamento no meio do seu povo. E no capítulo 3 ele vai finalizar o seu livro com o tópico
tópico ainda mais profundo, falando ainda sobre coisas extraordinárias que Deus realizou. Mas eu gostaria de ler, só para aguçar aí o seu desejo de ler este livro, eu gostaria de ler aqui na página 52, o que é que Franklin Bertelsmann escreve sobre a forma que Deus trabalhou lá na Rua Azusa. Olha só, ele diz assim: nos primeiros dias da missão Azusa, tanto o céu quanto o inferno pareciam ter chegado à cidade. Os homens estavam a ponto de explodir e havia uma poderosa convicção sobre o povo em geral. As pessoas eram quebrantadas mesmo na rua, sem nenhuma provocação. Havia uma espécie de cerca em volta da missão Azusa, colocada pelo próprio Espírito. Quando o povo atravessava, a 2 ou 3 quarteirões de distância, era tomado pela convicção de seus pecados. Então, já deu para perceber por apenas este pequeno trecho o quanto Deus trabalhava poderosamente nestes lugares, e você vai ter a oportunidade aqui de receber informações históricas sobre como Deus trabalhou, e eu não tenho dúvidas de que a história deste livro, do avivamento na Rua Azusa, vai também impactar a sua vida e a vida de todos os seus leitores com este conteúdo, tá? A nossa segunda dica de leitura aqui para você que quer experimentar um avivamento poderoso da parte de Deus e levar este avivamento para outras pessoas, é este livreto, o clássico Por que Tarda? O Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Olha só, este livro aqui é fenomenal, ele é fantástico, ele é um pouquinho mais volumoso do que o livro anterior. Nós temos aqui 168 páginas, né? Também não é um livro tão exaustivo, porém é um livro extraordinário, é um livro fantástico, que eu acredito que todo crente que deseja viver um despertamento, um avivamento da parte de Deus, precisa ler este livro. Leonard Ravenhill escreveu este livro por volta de 1957. Este livro foi publicado originalmente pela primeira vez em 1959 e chega aqui no Brasil, traduzido para a língua portuguesa, na primeira vez no ano de 1989 pela editora Betânia. Então é um livro extraordinário e fantástico, onde Leonard Ravenhill aborda várias questões aqui bíblicas e ele traz aqui algumas exegeses interessantes de textos bíblicos falando sobre avivamento. Então nós temos vários capítulos aqui. No primeiro capítulo ele vai abordar o tema "Com tudo que possuis, adquire a unção". No segundo capítulo, a oração toca a eternidade. No terceiro capítulo, precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. No quarto capítulo, onde estão os Elias de Deus? Quinto, um avivamento em um monte de ossos. Sexto, por que tarda o avivamento? Sétimo, a pregação fervorosa, uma arte esquecida. 8, crentes incrédulos. 9, precisa-se de profetas para o dia do juízo. 10, só o fogo produz fogo. 11, por que eles não despertam? Capítulo 12, uma igreja pródiga em um mundo pródigo. Capítulo 13, precisa-se de um profeta para pregar aos pregadores. Capítulo 14, edificando o império para Deus. Capítulo 15, marcado como propriedade de Cristo. Capítulo 16, dá-me filhos, senão morrerei. Capítulo 17, o lixo do mundo. Capítulo 18, uma oração com dimensão de Deus. Capítulo 19, como estiver a igreja, assim estará o mundo. E no último capítulo, conhecido no inferno. Veja que os temas abordados por Leonard Ravenhill aqui são provocantes, né? São temas provocantes, e você vai, tenho certeza eu, que a cada página deste livro que você ler, você vai se sentir ansioso e motivado para ler a página posterior. É extraordinário. E também, para aguçar aí o seu desejo
desejo de adquirir e ler este livro, eu gostaria de citar aqui alguns recortes do livro, né, a partir da página 55, no capítulo 6, onde ele escreve por que tarda o avivamento, e ele traz algumas respostas objetivas. Olha só, eu quero ler para você esses recortes aqui. Primeiro, ele fala assim: por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque os nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. E por último ele diz assim: o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Então veja que neste recorte já dá para perceber que Leonard Ravenhill é um escritor onde traz palavras que são necessárias para os dias atuais, mesmo ele tendo escrito este livro há mais de 60 anos atrás, mais ou menos 63 anos atrás, mas mesmo assim parece que ele estava visualizando um vislumbre da igreja de hoje. Então essa é a nossa segunda dica de leitura, para que você possa aí também ser edificado e receber aí um ânimo, encorajamento e fervor através da leitura deste livro. A nossa terceira dica de leitura aqui para você é também um clássico que se chama o livro Heróis da Fé, da editora CPAD, escrito por Orlando Boyer. Olha só, neste livro nós temos aqui uma estrutura interessante, onde Orlando Boyer traz aqui 20 biografias de homens que marcaram a história da igreja, a história do cristianismo. E ele traz aqui, primeiramente, a biografia de um homem chamado Jerônimo Savonarola, um pré-reformador italiano. Depois ele traz aqui, no segundo capítulo, Martinho Lutero, o grande reformador. No terceiro capítulo, João Burnian, o sonhador imortal. Depois ele fala de Jonatas Edwards, falando sobre o grande avivalista. Depois ele traz a biografia de John Wesley, a tocha tirada do fogo. Depois ele traz também a biografia de George Whitefield, o pregador do ar livre. Ele traz também a biografia de David Brainerd, um arauto aos peles vermelhas. Também temos aqui a biografia de Guilherme Carey, o pai das missões modernas. Temos também a biografia de Christman Evans, o John Bunyan de Gales. Temos a biografia de Henrik Martin, Luz inteiramente gasta por Deus. A biografia de Adoniran Judson, o missionário pioneiro da Birmânia. A biografia de Carlos ou Charles Finney, o apóstolo dos avivamentos. A biografia de George Miller, o apóstolo da fé. A biografia de Davi Livingstone, célebre missionário explorador. Temos a biografia de João Patton, um missionário entre os antropófagos. Temos a biografia de Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China. Temos a biografia de Carlos Spurgeon, ou Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, muito famoso. Temos a biografia do pastor Xi, o amado líder chinês. Temos também a biografia de Dwight Moody, o célebre ganhador de almas, um dos maiores ganhadores de almas da história do cristianismo. E por fim nós temos a biografia de Jonathan Goffard, Por Meu Espírito. Então são um total de mais ou menos 240 páginas, quase 250 páginas neste livro,
que traz aqui biografias extraordinárias. Mas eu gostaria de destacar aqui pelo menos duas biografias que interessam a nós com relação ao tema de avivamento. A primeira é de Jonathan Edwards, que pregou naquilo que ficou conhecido na história como o Grande Avivamento, e depois a biografia de Charles Finney. Charles Finney, conhecido também como o Apóstolo dos Avivamentos. Olha só, eu quero ler um trecho aqui, que é a introdução da biografia de Charles Finney, ou Carlos Finney, que diz assim, olha só que coisa interessante, que coisa maravilhosa e extraordinária que Deus faz. Perto da aldeia de New York Mills, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos movido pelas forças da água do rio Orinscane. Certa manhã, os operários se achavam comovidos, conversando sobre o poderoso culto da noite anterior, ocorrido no prédio da escola pública. Não muito depois de começar os ruídos das máquinas, o pregador, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre eles. Os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa de seus pecados a ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando. Segundos depois, quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos. E em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidassem da salvação da alma e mandou que parassem as máquinas. A comporta das águas foi fechada e os operários se ajuntaram em um salão do edifício. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Disse acerca desse pregador, Carlos Finney, que depois de ter ministrado a palavra em Gouverneur, no estado de New York, não houve baile nem representação de teatro na cidade durante 6 anos. Calcula-se que durante os anos de 1857 e 1858, mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Cristo pela obra direta e indireta de Finney. A sua autobiografia é o mais maravilhoso relato de manifestação do Espírito Santo, excetuando o livro de Atos dos Apóstolos. Então está aqui, né, essa biografia extraordinária deste homem, e se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha e na sua vida também. E para finalizar aqui a nossa lista de dica de literatura, eu gostaria de apresentar a vocês este livro, 2000 anos de cristianismo carismático, escrito por Ed Rich. E este livro foi publicado pela editora Carisma, é uma literatura mais nova no mercado brasileiro. E nós temos aqui também um livro extraordinário que serve para enriquecer aí o seu conteúdo nas suas ministrações, quando você for abordar a história do cristianismo, focando na manifestação poderosa do Espírito de Deus na vida do povo de Deus, a saber, da igreja. Neste livro, Ed Rich, ele traz aqui alguns capítulos que abordam desde o despertamento ou o avivamento na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, conforme descrito em Atos, e ele vai passando século a século e mostrando que durante os séculos o Espírito Santo nunca deixou de derramar o seu fogo sobre o povo de Deus. Às vezes de maneira mais intensa, outras vezes em escala menor, mas o Espírito Santo sempre estava procurando pessoas para que essas pessoas fossem capacitadas, empoderadas pelo Espírito de Deus para serem instrumentos de Deus. Então aqui neste livro nós temos o capítulo 1 falando sobre a igreja apostólica. No capítulo 2 ele fala da igreja dos pais apostólicos. Ele faz algumas abordagens históricas aqui, por exemplo, sobre Irineu de Lyon, Tertuliano, Orígenes, Novaciano, Cipriano, dentre outros personagens pós-apostólicos que tiveram experiências com o Espírito Santo de Deus.
No capítulo 3, ele fala sobre o movimento do montanismo. Né? No capítulo 4, ele fala sobre o impacto da conversão de Constantino no aspecto carismático da igreja. Vai abordar um pouquinho ali a história da fusão entre igreja e Estado. Né? No capítulo 5, ele vai fazer uma abordagem do período do surgimento dos monastérios, né? O monasticismo, o surgimento de outro movimento carismático. E aí ele faz citações aqui de outros personagens da história neste período que tiveram também experiências com o Espírito Santo de Deus, como por exemplo Antão, Pacômio, Atanásio, Hilarião, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Bento de Núrcia, Gregório Magno, dentre outros. No capítulo 6, ele vai trazer o desenvolvimento interno do monasticismo e a igreja institucional. Capítulo 7, a renovação monástica, né? Falando sobre alguns outros personagens aqui nesta época. Capítulo 8 vai trazer aqui algumas informações sobre os cátaros. No capítulo 9, trazendo informações sobre o período dos valdenses. No capítulo de número 10, Martinho Lutero e a Reforma. No capítulo de número 11, os anabatistas. Capítulo 12, os profetas franceses. Capítulo 13, George Fox e os Quakers. Capítulo 14, o avivamento moraviano, o avivamento na Morávia. Capítulo 15, o avivamento metodista, né? John Wesley, John Fletcher e outros. Capítulo 16, o grande despertamento no século 18 com Jonathan Edwards e George Whitefield. Capítulo 17, o segundo grande despertamento ali com outros personagens importantes na história. Capítulo 18, Edward Irving, né, e a Igreja Católica Apostólica. Capítulo 19, os precursores do movimento pentecostal carismático no século XIX. E aí ele fala de Palmer, Charles Finney, Gordon, Moody, Torrey, dentre outros. Capítulo 20, nós chegamos aqui no movimento pentecostal moderno, através de Charles Parham e a Escola Bíblica de Bethel, o derramamento do Espírito Santo em Topeka, no Kansas. Capítulo 21, William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. Capítulo 22, Parham e o avivamento de Sítio Zion. Capítulo 23, a mensagem se espalha pelo mundo. Aí ele vai fazer uma abordagem do poderoso avivamento sendo derramado na Índia, na América do Sul, na Europa, na China e nos outros lugares. Capítulo 24, desenvolvimento posteriores no pentecostalismo. Capítulo 25, o avivamento de cura, né, através de Oral Robert, né, e dentre outros personagens. Capítulo 26, a segunda chuva de avivamento. Capítulo 27, o movimento carismático. Capítulo 28, a terceira onda, John Wimber e a Vinha, dentre outros. Capítulo 29, a última década do século 20. Vai falar sobre a bênção de Toronto e mais outros avivamentos que aconteceu neste último século. Então, nós temos aqui cerca de 250 páginas deste livro, onde você vai conhecer aí toda a ação do movimento, do derramamento do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas espalhadas pelos 4 cantos deste mundo. Ou seja, o Espírito Santo, durante esses 20 séculos de história da igreja, nunca deixou de operar no meio do seu povo, tá bom? Então, essas são as nossas dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e eu aguardo você até uma próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.